sou crítico literário, eu sou o Mitch Souza e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que acabou virando filme agora no dia 31 de janeiro passado, quase um mês. Eu vou falar sobre o livro A Menina que Roubava Livros, do autor Mark Cusack. Esse livro conta a história de uma menina chamada Liesl Meminger que tem a infelicidade de passar a infância e o começo de sua adolescência durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazista. E esse livro, inclusive, ele tem um narrador um tanto quanto peculiar, que é a morte, e tem a sua visão única sobre os fatos. Lembrando que eu e a minha digníssima esposa tivemos uma pequena discussão saudável sobre o nome da personagem. E enquanto eu defendia que a menina se chamava Liesl, ela acreditava que se chamava Liesl, e eu tentando argumentar que seria a pronúncia alemã, enquanto ela achava que era realmente aquela pronúncia, e matamos a dúvida quando vimos o primeiro trailer do filme. É muito interessante também notar nesse livro que a morte ela vai narrando os fatos quando ela está perto das coisas quando elas estão acontecendo, e também a descrição dela sobre as coisas, a visão peculiar. Ela tem uma visão que vai mais pelo lado das cores. Ela sempre procura destacar as cores do dia, as cores das emoções. Então tem uma passagem do livro também que é muito interessante, que a Dona Isabelle marcou, que é a seguinte: o Diário da Morte, Os Parisienses. Veio o verão, para a menina que roubava livros, tudo corria bem. Para mim, o céu era da cor dos judeus. Realmente é uma visão muito peculiar mesmo, falando sobre esse período um pouco sombrio da história da civilização ocidental. Outra coisa também que vale destacar é o amor, o apego da menina com as palavras, com os livros que ela acaba roubando, por isso que ela se chama, o livro se chama A Menina que Roubava Livros. Ela começou o seu período de roubos literários com um primeiro livro que o coveiro, que acabou enterrando o irmão dela no começo do livro, deixou cair, e ela pegou mais com uma lembrança do irmão dela, se apegando à lembrança do irmão dela, do que propriamente para ter um livro. E aquilo acabou se tornando uma obsessão para ela, e quando o pai de criação dela acaba oferecendo ajuda a ela para ensiná-la a ler, para que ela pudesse descobrir as palavras, ela começou a se apaixonar por aquilo. E inclusive é muito interessante ver a construção dela como leitora, como pessoa, como ela vai evoluindo também. Agora, entrando na comparação com o filme e o livro, o filme deu uma suavizada um pouco, até porque eu acredito que seja um artifício para que o andamento do filme não seja muito arrastado, para que o filme realmente ele seja mais dinâmico. Então às vezes eles cortam algumas coisas e suavizam outras. Por exemplo, realmente a menina roubava livros, mas ela também passava fome, tinha dificuldades, como muitos podem não imaginar, muitas pessoas que viviam na Alemanha nazista, os alemães, muitos passaram por dificuldades, sendo elas emocionais, financeiras ou tudo junto ao mesmo tempo. E muita gente passou fome, ela tinha pouca coisa para comer. Se a família fosse grande, então era mais complicado ainda. E nesse meio tempo a criança não tinha muito o que fazer. Aí tinha os jogos de futebol, os clássicos na rua Himmel, e entre outras coisas eles também acabavam furtando frutas, furtando batatas de produtores da mesma cidade deles. E isso realmente não foi retratado. Inclusive tinha um bando de meninos que se reuniam para poder fazer essas traquinagens, para poder fazer as incursões nas fazendas vizinhas, para que eles pudessem ter o que comer, se distrair e quem sabe também viver uma emoção muito mais forte, que a diversão da época não proporcionava.
Também outro aspecto que foi muito suavizado foi o da juventude hitlerista, a qual o Rudd, né, ele acabou fazendo parte, e o Liesel também, mas o Rudd no livro ele foi mais, como posso dizer, mais enfático sobre o que acontecia com o menino lá, onde ele tentava aprender as coisas e tudo mais, e ele com aquela posição de rebelde, e a pessoa, né, o Deutsch, que ele não gostava muito, então acabaram misturando tudo, né, tanto na escola quanto na juventude hitlerista, e no filme foi bem suavizado isso, mas no livro realmente eu recomendo a leitura para que possa ver o que ele passou, inclusive o episódio do Owen, que é muito engraçado também, e outras coisas mais que não tem como realmente colocar tudo dentro de 2 horas de filme, um livro que dessa grossura aqui, que tem tantos detalhes bons, podem incluir. Há muito tempo eu não tinha pegado um livro tão assim, que eu posso dizer, emocionante. Esse livro, inclusive, foi o segundo livro que me veio trazer lágrimas aos olhos, porque o final do livro, apesar de... outra coisa também que eu queria destacar, né, nesse vídeo, é que o autor, pelo menos nesse livro, eu não li ainda o outro livro dele que eu tenho aqui, que é O Azarão, que está aqui. Eu ainda não li esse livro, vou lê-lo dentro em breve. Ele, durante todo o livro, ele tem uma mania de dar spoiler sobre o livro, principalmente, lógico, no que vai acontecer e no final. Então, mas mesmo ele falando a todo tempo o que vai acontecer, você ainda fica curioso de saber como acontece, como se desenrola, e realmente a carga emotiva no final do livro ela é muito grande, realmente me veio a trazer emoções, né, à flor da pele, e gostei muito também do livro por isso, por ser tão caracterizado, os personagens tão bem construídos, né, e assim, o livro, o filme realmente ele passou muito superficialmente sobre os outros personagens, se focou realmente com a amizade entre Liesel e Rudd e o seio familiar, e também com o Max, né, o judeu escondido. Recomendo muito a leitura da Menina que Roubava Livros, apesar, né, dessa grossura toda que vocês podem ver, tá? É assim. Ele não me intimida porque é grande, porque tem 470 e poucas páginas. É um livro que tem uma leitura, uma escrita muito fluida, realmente, no começo é um pouquinho moroso, você pega ele um pouquinho, vai galgando, mas é a construção mesmo do mundo, para que você possa pensar, visualizar tudo aquilo que o autor está querendo te dizer, e de repente aí você já se vê, já está no meio do livro, já está quase acabando, você fica triste, você fica alegre, você ri bastante, você fica preocupado, ele brinca com as emoções, ele consegue realmente fazer esse tipo de coisa com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das minhas impressões de leitura sobre A Menina que Roubava Livros. É um livro que realmente há muito tempo eu queria lê-lo, ouvi sempre falar e realmente não me arrependi. É um livro muito gostoso, muito bom e recomendo a todos a leitura. Muito obrigado por terem assistido o vídeo e espero vocês no próximo.